Era final dos anos 70 e Quebec, no Canadá, vivia uma das maiores guerras entre gangues jamais vistas. Hells Angels e Outlaws lutavam pelo controle completo da distribuição de drogas e armas da região. Ao final da guerra, 23 membros dos Outlaws foram mortos, 20 deles por um único homem, Yves Trudeau, mais conhecido como o Apache. Yves era conhecido por ser um verdadeiro lunático, sem remorso nenhum por suas vítimas. Não importava se fosse apenas o alvo, familiares, crianças, ele não estava nem aí. E ele usava os piores métodos possíveis, chegando a tirar o escalpo de uma de suas vítimas, daí o apelido de O Apache. Sejam bem-vindos ao Top Mundo Canal. E antes de conhecermos esse caso, que parece ter saído de um filme de Hollywood, eu te convido a se inscrever no Top Mundo Canal. Aqui a gente traz curiosidades, casos criminais e muito conteúdo sobre filme e série. Bom, resumindo, a gente fala de tudo, então já deixa aquele like para ajudar no crescimento do canal. Recado dado, agora vem comigo aqui no Top Mundo. Em Quebec, no Canadá, de 1936 a 1960, houve um período conhecido como a Grande Escuridão, em que a província era governada pelo partido ultraconservador Union National, e eles governavam à mão de ferro. Porém, nas eleições de 1960, o partido ultraconservador foi derrotado pelos liberais. E a sociedade de Quebec experimentou uma das mudanças mais radicais, saindo de um governo ultraconservador para um dos mais liberais da América do Norte. E como reação aos antigos costumes considerados medievais, agora a sociedade de Quebec adotou a cultura do hedonismo, isso é, colocar a busca pelo prazer à frente de tudo. Resumindo, drogas e rock and roll. Porém, como consequência, houve um gigantesco aumento no uso e abuso de drogas. Com isso, a cultura dos clubes de motocicletas fora da lei se tornaram uma febre entre os jovens, pois esses motociclistas eram vistos como símbolos de rebeldia e liberdade. Porém, se tem muita droga é porque tem muito traficante. Então os clubes de motocicletas se aproveitaram deste novo ramo e passaram a vender e distribuir drogas por toda a província. Até o ano de 68 já haviam 360 clubes somente em Quebec, tornando a província um dos lugares mais violentos de todo o país, também conhecido como Zona Vermelha. Liderados por Yves Trudeau, o Popeye Motoclube de Montreal já era a maior gangue de motociclistas de todo o Canadá, mas eram considerados os mais violentos de todo o país, levando violência gratuita e sadismo por onde passavam. Os Popeyes, devido à loucura, eram frequentemente requisitados pela máfia de Montreal para que fizessem assassinatos por encomenda. Entre toda essa galera maluca existia um que se destacava: Yves Trudeau, o Apache. E toda essa loucura chamou a atenção do maior clube de motocicletas da América, os Hells Angels. Mas não eram somente os Angels que estavam de olho nesse mercado, seus maiores rivais, os Outlaws, também estavam. Assim, os Outlaws se associaram à maior gangue de motocicletas do Canadá, a Satan's Choice. Já os Angels se associaram aos Popeyes. Uma tensão se iniciou culminando na Primeira Guerra entre os Satan's Choice e os Popeyes. Essa guerra vitimou vários membros de ambos os lados e durou quase 2 anos, mas sem nenhum vencedor, já que a polícia prendeu vários líderes de ambos os lados. Por fim, ambos os grupos passaram a integrar os grupos maiores. Os Satan's Choice passaram a ser Outlaws Canadá. Já os Popeyes representavam os Hells Angels. E com isso, Yves Trudeau passou a liderar o grupo de assassinos dos Angels. A tensão entre os dois grupos só aumentava, e em fevereiro de 78, 2 membros dos Outlaws foram tomar uma cervejinha num bar dominado pelos Hells Angels. Claro que ia dar ruim, os dois foram expulsos e ficaram do lado de fora, depredando e xingando. Foi então que o Apache passou de carro, parou ao lado dos Outlaws e abriu fogo, matando um deles e deixando o outro gravemente ferido. Esse ataque acabou culminando num evento conhecido como a Grande Guerra dos Motociclistas. Atentados a tiros, bombas e tudo mais passaram a ocorrer por toda a província.
E Ives, que era um grande especialista em explosivos, foi capaz de matar o presidente dos Outlaws, plantando uma bomba embaixo do seu carro. E não somente isso, Ives foi capaz de matar os próximos presidentes que vieram a seguir. Foi então que o presidente nacional dos Hells Angels, Ives Bato, não confundam, é Ives para todo lado, sofreu um atentado a tiros e por pouco não morreu. Foi então que ele convocou o Apache para se vingar e mandou ele matar um gangster conhecido como Roxy. 2 meses depois, Trudeau viu um homem que se assemelhava a Roxy. Foi até ele e perguntou: "Você é o Roxy?" O homem não respondeu nada e mesmo assim o Apache efetuou um tiro na sua cabeça, o matando ali mesmo. No dia seguinte, Trudeau, vendo o noticiário, descobriu que matou o homem errado. O homem morto se tratava de um turista alemão e que não respondeu nada porque não entendia o idioma local. E qual foi a reação do serial killer? Ele apenas riu freneticamente e disse que todos que se assemelhassem ao Roxy mereciam morrer. E seu único arrependimento é que ele não seria pago pelos Hells Angels por essa morte. 1 mês depois, ele foi capaz de matar o alvo correto, usando explosivos mais uma vez plantado na parte de baixo do veículo do alvo. A guerra seguia e o Apache seguia fazendo vítimas, sempre os líderes dos Outlaws. Seu respeito foi elevado e ele recebeu a presidência da sua própria sede na cidade de Laval. Rapidamente, a sede de Laval passou a chamar muita atenção. Eles viviam drogados, abusavam da violência, chegando a incomodar até mesmo as outras sedes dos Angels. Parte dos esquemas de drogas dos Angels passavam pelo Porto de Montreal, porto esse que era comandado pela máfia irlandesa. Seu líder era um homem conhecido como Frank Ryan, e certo dia Ryan foi ao encontro do presidente nacional dos Angels e levou um surpreendente caso. 2 membros dos Angels, por conta própria, estavam conspirando sequestrar o filho do chefe da máfia. Foi então que o chefão da máfia exigiu a morte desses 2 membros. Foi então que o presidente Ives Bato chamou seu homem de confiança, o Apache. Disse que ele deveria eliminar os 2, mas de forma discreta, já que se os outros membros do grupo descobrissem que o presidente ordenou a morte dos seus próprios companheiros, isso não pegaria nada bem. E assim foi feito. Trudeau aceitou a missão, chamou os 2 para beber, e quando eles já estavam embriagados, Trudeau eliminou os 2. Tudo estava indo bem para os Angels, até que em 83 o seu presidente, Ives Bato, estava fumando um cigarro do lado de fora de um restaurante, mas foi surpreendido por 2 Outlaws que acabaram com ele ali mesmo. Uma grande comoção tomou parte do grupo, vindo membros de várias partes do mundo para o seu funeral. Mas isso não impediu o crescimento dos Hells Angels, já que em 88 eles venceram a guerra praticamente expulsando os Outlaws de toda Quebec. Agora lembra do líder da máfia irlandesa, Frank Ryan? Então, ele foi morto pelos seus próprios companheiros. E o novo chefão da máfia, um homem conhecido como Alan Ross, queria a cabeça dos 4 traidores. E quem ele chamou para dar cabo dos caras? Ele mesmo, Ives Trudeau, o Apache. Depois de muita investigação, ele descobriu que os 4 estavam confinados em um apartamento, em um prédio universitário. Como eles raramente saíam do apartamento, Ives teve uma ideia. Deixou na porta do apartamento como presente uma televisão, um videocassete e algumas fitas, dizendo que era dos Hells Angels. Como até o momento eles não sabiam que os Angels estavam atrás deles, eles pegaram o presente. Foi então que o Apache detonou a bomba que estava dentro do televisor, mandando os 4 pelos ares, sendo um dos assassinatos mais infames da história do Canadá. Porém agora, sem Ives Bato no comando, a sede de Laval ficou totalmente incontrolável. Liderados pelo Apache, eles viviam drogados e quebrando todas as regras dos Hells Angels. Foi então que os presidentes das sedes de Halifax, Montreal e Sherbrooke convocaram uma reunião secreta, com apenas um intuito: o que fazer com a sede de Laval. E foi assim que eles chegaram à conclusão: a sede de Laval deveria ser exterminada e principalmente Ives Trudeau deveria ser morto, pois se continuasse vivo ele seria uma constante ameaça a todos do grupo. E foi assim que os 3 bolaram o seguinte plano: convidar a sede de Laval para uma festa em uma fazenda isolada.
Parece que o Apache sentiu que tinha algo errado e uma semana antes da festa se internou por conta própria em uma clínica de reabilitação. Porém, os outros membros da sede foram à festa. Lá eles foram encurralados e todos colocados em uma pequena sala e todos foram mortos. O episódio ficou conhecido como o Massacre de Lennoxville. Uma nova gangue surgiu na região, a Rock Machine, e em poucos anos foram capazes de derrotar os Angels. Nesse meio tempo, o Apache continuava se escondendo, já que ele descobriu que os Angels colocaram a sua cabeça a prêmio, pagando mais de $50 mil a quem o matasse. Mais tarde, Trudeau acabou sendo preso por porte de armas e pegou apenas 1 ano de cadeia. Mas lá ele descobriu que os Angels já tinham encomendado a sua morte dentro do presídio. Para escapar sem ver nenhuma opção, Yves Trudeau traiu o grupo e virou um informante da polícia. Agora o Apache recebia proteção policial e assim ele testemunhou contra os seus ex-companheiros, levando mais de 39 à cadeia. Ele também ajudou a resolver mais de 90 casos de homicídios, mas ele levou o governo a um impasse. Desses 90 homicídios, 43 foram feitos por ele mesmo, levando a opinião pública à fúria total. Mas mesmo assim um acordo foi feito e Trudeau pegou prisão perpétua, porém com chance de condicional em apenas 7 anos. Além disso, desfrutava de uma cela luxuosa e, pasmem, ele recebia um salário mensal. Com apenas 9 anos de prisão, Yves Trudeau foi colocado em liberdade condicional. Ganhou uma nova identidade e mudou-se para a cidade de Valleyfield. Lá ele passou a se relacionar com uma mulher que nada sabia da vida passada do criminoso e do serial killer que ela estava deitando ao lado. Com o tempo, Trudeau voltou com seu vício por drogas e em 2004 foi novamente preso por abusar de um garoto de apenas 14 anos de idade. Com isso, sua pena voltou automaticamente a perpétua. Agora sem nenhum luxo e confinado numa solitária, o Apache foi diagnosticado com câncer na medula óssea e morreu 2 anos depois, com 62 anos. E aí pessoal, conheciam esse caso? O que vocês acharam? Deixem nos comentários. Também deixem nos comentários sugestões para novos temas desse novo quadro do Top Moon. Eu agradeço pela sua visualização e eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Moon.